Sejam bem-vindos. Eu gostaria de passar uns recadinhos, tá? Para quem é a primeira vez está vindo aqui na casa. A gente sempre deixa nossas atividades no mural, tá? Quem quiser ter alguma informação, a gente procura deixar nos murais, dá uma olhadinha. A gente tem plantão de atendimento aqui durante os dias de semana, aos sábados e domingos também. Quem quiser passar por esse plantão de atendimento, sempre meia hora antes das palestras, só procurar quem tiver o plantonista aí e falar, ó, quero conhecer um pouco da doutrina, quero ir passar lá. E a gente também tem aqui o passe à distância, né? A gente tem que passar pelo plantão, tá? Então quem já conhece um pouco a casa, recebe só o passe espiritual, tem um passe à distância também que a gente faz para alguém que a gente imagina que está precisando, mas conversa com o plantonista para ele avaliar. Okay? A sexta-feira a gente tem um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Se alguém conhecer também pessoas que tá vivenciando esse problema, né? Se quiser encaminhar às sextas-feiras, ok? Às 20 horas. A gente sempre fala aqui que a gente ajuda famílias, né? A gente tem hoje em torno de 80 famílias que a gente acaba ajudando. Todo segundo sábado de cada mês, a gente prepara as cestas básicas, né? E distribui. Quem quiser estar participando com a gente também, é sempre segundo sábado de cada mês. É só comparecer e a gente ajuda a entregar as cestas. E para ajudar essas famílias, a gente acaba sempre recebendo alimentos. Então a gente deixa aqui na entrada do centro, quem puder estar contribuindo com 1 quilo de alimento para ajudar essas famílias, a gente agradece. Tá bom? Nesse mês de setembro, o dirigente aqui pediu para a gente que temos 5 necessidades aqui. A primeira é o arroz, depois vem o feijão, o óleo, o leite em pó e açúcar, né? Feijão, será que já está mais barato? Porque está difícil, né? Lá em casa a gente está comendo feijão preto, é bom. Pode ser feijão preto. Eu também. Então, quem puder estar contribuindo, né? Nossas famílias agradecem, tá bom? A gente também tem um parceiro aqui do centro que a gente está sempre fazendo atividades juntos, é a Cotic. Essa Cotic, ela faz um tratamento, ela faz um trabalho aqui na Zona Norte muito importante. Quem gostar de saber, né, ela tem bastante crianças que eles ajudam. Eles têm acho que 3 casas, né? Isso hoje são 2, né, Caetano? Faz atendimento a crianças com problemas especiais, assim, é uma luta. E agora, no dia 25 de setembro, no domingo, eles estão fazendo um bingo beneficente lá no Acre Clube. Eu não sei se vocês conhecem, no Jardim França. É Rua Gaurama, 540, tá? O ingresso é R$30 por pessoa, tá? Inclui buffet de bebidas, buffet e bebidas, tá? Tem prêmios valiosos aqui, o nosso amigo aqui está falando, tá? E quem quiser participar, a Sandra e o Aquil tá vendendo esses convites, dia 25/9, às 14 horas, para a Cotic, tá bom? Vamos aproveitar então que a gente chegou aqui, que a dificuldade é chegar, né? Com o trânsito, com tudo. Vamos fechar o olhinho um pouquinho, para a gente se preparar. Agradecer então a oportunidade de estarmos aqui hoje, que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, com a sua bênção, com o seu amor, com a sua paz, com a sua perseverança, com a sua magnitude, né? Que ela possa, com o nosso coração, receber aqui neste momento, ou os momentos que vamos permanecer aqui nesse centro, todo o alimento necessário à nossa matéria, ao nosso espírito. Que esse irmão que veio trazer essas palavras hoje para a gente possa estar eivado de luz, que essas palavras possam brotar no nosso coração, que a gente possa sair daqui hoje melhor do que chegarmos. Com a misericórdia do Pai, com a paz, com o amor, com a perseverança, a gente possa passar por todos os problemas que estamos passando, que essas lições que recebemos aqui podem modificar nosso interior, que a gente possa entender, Pai, nosso caminho aqui nessa terra, que a gente, além de entender, Pai, possa praticar Tuas virtudes, o Teu amor e seguir em paz contigo, Senhor. Que assim seja. Hoje, então, nosso irmão Caetano vai nos brindar com uma palestra, né, Caetano? Tá? Seja bem-vindo. Obrigado. De novo, eles estão querendo que realmente acumule bastante bônus horas, né? Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações. Que o Pai de amor e bondade nos ilumine
né? Que os bons espíritos nos amparem e nos intuam, né? E nos inspirem para que tenhamos uma noite alegre, feliz, não só de aprendizado, mas também de benesses do plano espiritual, né? Todos nós aqui viemos em busca desse algo mais que nós chamamos de energia espiritual, né? Que nos preenche, né? Que nos alimenta, né? Embora de teor sutil, ela é fundamental para a nossa sustentação na matéria, não é verdade? A matéria é pesada, realmente pesa, né? Quando chega dor de coluna, né? Quando chega dor no joelho, aquela coisa toda, né, Dalcione? Nós precisamos de energias espirituais renovadas, né? Circular essa energia para que nós melhoremos um pouco, né? As funcionalidades do nosso corpo físico, fique um pouco mais leve, né? Para que nós sejamos um pouco mais felizes, né? Essa felicidade que o mundo físico nos permite. Que é essa coisa assim, o que a gente chama de felicidade? É não ter problemas. É não ter problemas momentâneos, é verdade. Bem, e já estamos resolvendo vários problemas, graças a Deus, né? Estamos caminhando. Ismael realmente está com as suas asas luminosas, né, abertas sobre o nosso país, iluminando nossos corações e nossas mentes, nos preparando para colaborar nessa construção de um mundo novo, né? Que ele está chegando, estão percebendo? As coisas estão se transformando, e vamos aos poucos. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas, vai percebendo, né, que as coisas estão se modificando. E nós temos que nos preparar para estarmos em sintonia com essas movimentações, né? Então é isso que nós vamos fazer aqui à noite, mais uma vez. Vamos pegar elementos para a nossa meditação, não é, Robson? Para colocar na nossa tela mental, no nosso corpo mental. E com esse material nós vamos digerindo durante a semana. Aí, em vez de ficar pensando em coisas que não devem, a gente, poxa, lembra da palestra, né? Não, tem que pensar na palestra. Não posso pensar nisso, tem que pensar na palestra. Quando fosse fácil assim, né? Às vezes a gente esquece de tudo, né? Mas tudo bem. É bom lembrar da casa quando a gente está em uns momentos assim que a gente precisa. Lembre-se da casa, se coloque aqui, sente aqui novamente em pensamento. Vamos treinando o nosso mental já, né? Quando está ficando meio triste, está sentindo que está faltando força, as energias estão acabando, vem para cá, senta de novo aqui por uns minutinhos, coloca o seu mental aqui, veja essas imagens, né? Veja o ambiente, você já começa a capturar a energia novamente. Porque tudo é conexão, né, gente? Tudo vem através do pensamento. Onde estiver o nosso pensamento, lá estamos nós, não é assim que funciona? Então, um conselhinho, um segredinho assim, quando vocês estiverem sentindo que está faltando energia, estão ficando tristes, está começando a dar aquele baque, sentem de novo nessas cadeiras. Eu vou lá na casa do caminho sentar por uns momentos, né? Fecha os olhinhos, né, calmamente, porque é mais fácil, né? Você fica sem muita poluição visual. E vem aqui, senta aqui de novo, observa essas imagens por alguns segundos, e depois você pode voltar, se você sentir um certo revigoramento, tá? Porque, novamente, vocês entram em contato com o manancial de energia que fica acumulado nessa casa, né? Esse é o segredo das casas espirituais, todas, tá? Elas acumulam essa egrégora que está disponível para qualquer um, desde que nós saibamos vir e captar essa energia, né? Olha que bacana, uma dica interessante. Não precisa só na Casa do Caminho, não. Vocês podem entrar na André Luiz, podem entrar em qualquer templo protestante, qualquer templo católico, né? Desde que você entre com o coração e a mente aberta, você vai captar as energias superiores acumuladas ali naquele momento, naquele ambiente que nós chamamos de egrégora espiritual, tá? E é disso que nós precisamos, para renovar o nosso espírito. Muito bem, mas hoje tem texto, né? Para a gente comentar. E o texto de hoje, tem água aí? Tem, né? Porque eu falo que nem o Silvio Santos, né? É assim, de carreirinha. E a hora que eles começarem a mandar aqui, não para. É que nem máquina, sabe como é que é? Máquina de escrever, impressora. Hoje o texto é de Emanuel. Está no Evangelho segundo Mateus, de Emanuel. Emanuel, ele é um cara que não se cansa, né? E a última dele foi ele interpretar todos os evangelhos, né? Então são 4 volumes grandes. E ele interpretou todos os evangelhos. Foi lá, pensou e comentou. O texto de hoje é o que está no Evangelho de Mateus, na página desse livro dele aqui, na página 55, ouvindo o Sermão do Monte. Muito bem, vocês já ouviram, vocês conhecem mais por Sermão da Montanha, né? Mas acontece que realmente não era uma montanha, né? Era um monte. Se vocês virem lá o local, vocês vão ver que era bem baixinho o negócio, era uma elevação, né?
Não era um monte, não era uma montanha. Realmente é um monte. Estão ouvindo o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte ficou muito conhecido. Oi? Montanha marcou muito na história de Jesus. Isso. Por quê? Porque era uma elevação, né? E Jesus usava um sistema para se colocar, para que todo mundo ouvisse, ele se colocava um pouco acima, né, da multidão que se reunia. E usava um sistema de amplificação sonora, todas essas coisas, né, que o plano espiritual disponibilizava para ele, né? Hoje nós usamos microfone, né, e amplia a nossa voz. Jesus não tinha microfone, não tinha tecnologia aqui, mas tinha uma tecnologia muito mais avançada, né? Fala, meu companheiro, diga. Sim, vamos lá. Zaqueu subiu lá para ver a mensagem de Jesus. Isso, para ver Jesus quando passava, isso, Zaqueu. Na igreja evangélica, o pastor falou que ele foi para Israel. É. Na igreja evangélica, Sei. ele foi para Israel, ninguém tinha falado. É. 2 mil anos atrás, é possível. É possível, deve estar lá a árvore ainda, mantiveram a árvore, né? Pode ser, as árvores vivem por, né, muitos anos, né? Se é a mesma, não vamos saber nunca, né? Mas pode ser que seja possível. Zaqueu, né? Subiu na árvore para ver Jesus passar e Jesus pediu para que ele descesse, né? Importa que hoje eu vá na tua casa, né? Bom, ouvindo o Sermão do Monte, então. Todos vocês conhecem o Sermão da Montanha, que é uma das bem-aventuranças, né? Aí vem Emmanuel, esse grande instrutor do plano espiritual, que auxiliou o Chico na sua última romagem evolutiva, e que interpretou bastante o Evangelho, esses livrinhos todos aí do Chico, trouxe Palavra de Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Todos esses livrinhos são interpretações do Evangelho, né? Ele vai lá, pinça dos Evangelhos, umas máximas de Jesus e desenvolve. Inclusive, eu aconselho vocês a comprarem, para caminhar com vocês. Importantíssimo aquele como fonte de inspiração, né? Bom, foi lá. Só que Emmanuel, nessa edição, ele vai um pouco mais além. Ele aprofunda um pouco mais. E ele diz exatamente o seguinte, ó. Bem-aventurados aflitos. Vocês já ouviram isso, né? Desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Olha só. Então, vai ter uma série de bem-aventuranças aqui, mas desde que, entendeu? Então, há uma diferença aqui, uma interpretação. Já Emmanuel coloca algo mais, né, no Sermão da Montanha. Porque o Cristo só colocou as bem-aventuranças, né, que são super consoladoras. O Emmanuel vem com a segunda parte, olha, só que é condicionado, tem condição. Bem-aventurados aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações, ou seja, de reclamações sobre a face alheia. Bem-aventurados que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Olha só, olha que bonito isso, né? Quer dizer, tem condição, não basta você ser que você chore, não basta que você seja aflito, né? Tem condição, né? Só isso não adianta nada. Desde que, vamos seguindo aqui. Bem-aventurados sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querela nos tribunais, que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Olha que interessante. Né? Tem muita gente que pede por justiça, né? Mas exige, né? Exige a força dos tribunais, exige levar aos tribunais as querelas, né? Aquela coisa toda. Esquecendo que nós temos coisas para recuperar, né? Que tem todo um passado que está atuando em nosso presente. Bem-aventurados humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão, desvairados, à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhe partilham a senda. Está vendo? Humildes de espírito, mas tem muito humilde de espírito que realmente, ó,
Crítica desairosa é a condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Sem ação, né? Aquele que ele lembrou aqui, né? Palavras sem ação, né? Sermos misericordiosos sim, mas temos que transformar tudo isso em ação. Misericórdia, humildade, né? Justiça. Aflição com revolta chama-se desespero. Olha que interessante. Esse é um recadinho para todos nós, hein? Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Interessante, né? Singeleza, né? Aquela questão dos humildes de espírito. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Olha que interessante, né? Que poesia de Emmanuel, né? Simples ornamento, né? Cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Outra poesia fantástica, né? Vou até ler de novo, ó. Cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Que fantástico isso, né? Que ensinamento de Emmanuel, né? Então, onde se alicerçam o reino de Deus em nós? Na nossa consciência e no nosso coração. Por isso que ele fala sempre coração e mente, né? Coração e mente, sempre. Porque são as pilastras do reino de Deus em nós. Quando Jesus falava do reino de Deus, nós tínhamos uma ideia muito vaga disso. A gente não podia entender essa revolução íntima a que Jesus estava nos chamando, né? Esse reino interno, que ele chamava reino de Deus. Por quê? Porque Deus está em nós, né? Nós somos uma partícula divina, não podemos esquecer disso. E é por isso que Deus está em nós, porque tem uma partícula divina em nós. E nós não estamos nele, porque Deus é a inteligência suprema do universo, né? E os pilares desse reino são a nossa consciência e o nosso coração. Olha aí, queridos. Razão e sentimento, né? Trabalhando juntos. Olha que bacana. Então é por isso que Emmanuel vai mais além na interpretação das bem-aventuranças e nos chama a atenção desde que não basta nós realmente, como ele alerta aqui, termos tudo isso em nossos lábios, mas não termos isso em nossos corações, e muito menos consolidado em nossas consciências. Porque quando nós consolidamos em nossa consciência, nós vamos agir como o discurso feito pelo mestre no monte, né? De acordo com os sentimentos que provêm do nosso coração. Então nós temos que trabalhar o nosso coração, né? Não vamos esquecer que Jesus veio semear essas maravilhas em nossos corações. E é por isso que no primeiro momento ele não foi entendido, né? Não foi entendido de forma alguma. E só hoje, depois de 2000 anos, nós estamos começando a querer entendê-lo. Descobrimos que finalmente ele estava plantando em nossos corações, né? Ele não estava se referindo ao mundo material, mas a esse reino, a esse mundo interno, que é um mundo essencialmente espiritual. E nós somos espíritos, né? Todos nós somos espíritos, e todos nós fomos criados pelo Pai de amor e bondade, somos centelhas divinas, e estamos condenados ao progresso. Seremos um dia co-criadores com o Pai. Aí sim, essa centelha, atingindo os cumes do conhecimento e da sabedoria, trabalhando junto com o Pai na construção da obra divina. Esse é o nosso destino. Só que para chegar até lá, nós temos que seguir esse código divino, chamado Evangelho.
que todos nós achamos muito bonito, colocamos até um belo exemplar na nossa cabeceira, né? Mas dificilmente abrimos, né? Achamos muito legal para os outros, na verdade. Para nós, não. E às vezes até citamos, né? Olha, cuidado, porque Jesus falou isso, isso e isso. Você está, né? Você está contrariando as palavras de Jesus aí quando você, né, não faz o que eu estou querendo que você faça, né? É assim que a gente interpreta o Evangelho, né? A gente faz para o outro fazer para você, né? Não. E Jesus já nos alertava que nós temos que colocar o Evangelho dentro de nós mesmos, em nossa própria consciência, e semeá-lo em nossos corações, né? O que a nossa razão fizer, pensar, tem que vir do coração. Tem que estar com esse sentimento de amor ao semelhante, não é isso? Se colocar sempre na condição do nosso semelhante. Aí a gente começa realmente a fazer essa revolução interna que Jesus nos trouxe, nos anunciou, e mais, que ele disse ser extremamente necessária para que nós possamos evoluir em espírito. Ou seja, sair dessa condição miserável em que nós nos encontramos, miserável no sentido de nós não saber, né? Na ignorância de não sabermos. E por não sabermos, nós repetimos erros. Ao repetirmos erros, somos obrigados a repetirmos experiências. Ao repetirmos experiências, somos obrigados a viver várias encarnações em mundos inferiores, né? Quando já podíamos estar avançando, não é isso? Porque nós já temos condição para isso. Basta que nós abramos nosso coração para receber essa semente e consolidemos em nossa consciência. É um trabalho fácil? Não é. Exige um esforço tremendo, né? E os próprios irmãos, quando nós encarnamos, já nos alertam que não será fácil. Todo mundo lembra aqui desses alertas dos irmãos espirituais, não lembram? Lembram. E quando a gente dorme e volta em sonho, eles lembram de novo. Está sendo difícil, mas é necessário. É a tal da porta estreita que Jesus dizia, não é verdade? Que realmente a coisa era pelo caminho estreito, não era pelo largo, porque o porta larga significa todos os prazeres do mundo, aquilo que Paulo dizia, que tudo era lícito porque o espírito é livre, tem livre-arbítrio, mas nem tudo lhe convém, não é isso? Tem coisas que significam atraso espiritual, atraso nessa evolução. E é por isso que muita gente reclama, né? Por que ele não caminha? Por que ele não evolui? Por que ele não sai do lugar? Por que ele continua sofrendo? Por que ele continua acumulando doenças físicas? Não se esqueça, meu querido, que antes de doente físico, você é um doente espiritual. Tá? O físico é o que aparece. E quando aparece é porque seu corpo espiritual realmente já foi todo tomado, né? O corpo físico está refletindo apenas o que vai na tua essência, no teu corpo sutil ou no teu corpo espiritual. A tua túnica nupcial, novamente lembrando Jesus aqui, né? Lembra da parábola da túnica nupcial? É essa que nós estamos purificando, né? Para que um dia possamos participar do banquete. Que banquete é esse? A vida dos espíritos felizes. Aqueles que fizeram a lição de casa. Aqueles que cumpriram as leis divinas, né? Principalmente aquela que manda nós amarmos uns aos outros. Mas isso todos vocês já sabem. Eu estou aqui falando coisas que vocês todos já sabem, né? Isso é normal. Só que a gente já sabe. Agora, saber não é executar. Muitos sabem. Eu acho que 2/3 da humanidade sabem, não é? Que ninguém pode alegar ignorância, né, gente? O Cristo veio para o Ocidente. Maomé lá para os nossos irmãos do Oriente, não é verdade? O Buda, Krishna, Zoroastro, vocês percebem? Todos vieram com a mesma mensagem. Se você pegar o fundo dessas mensagens, pegar o Confúcio lá, Lao Tse, Zoroastro, Krishna, Buda Gautama, todos eles, pega todos esses livros aí, você vai ver que a mensagem é a mesma mensagem. O que muda? É só o formato, né? A forma. Mas a mensagem, na sua essência, é a mesma. Então, a humanidade inteira já tem esse código. E outra, o código está inscrito em nós, na nossa consciência. O que esses irmãos que são mestres da humanidade fazem? Tentam trazer esse conhecimento lá do superconsciente para o nosso consciente, para o nosso nível consciencial. Para que nós possamos a agir
e direcionar as nossas atitudes por esse código. Essa está sendo a dificuldade dado o nosso nível evolutivo. Porque pressupõe, para atuar de acordo com esse código que Jesus sintetizou, né? Você tem todos esses mensageiros, Jesus sintetizou, para atuar de acordo com esse código, nós precisamos abrir mão de egoísmo, de orgulho, não é isso? Porque senão como é que nós vamos seguir esse código que sempre está nos convidando a nos doar, né? A doar de nós mesmos, não é isso? Que nos ensina que tudo que nós precisamos não está fora, está dentro. Como? Nós somos muito materiais ainda, né? Nós precisamos de coisas que nos impressionem os sentidos, não é isso? Pois é, daí a dificuldade de nós assimilarmos essas lições. Que desde que a humanidade é humanidade, estão sendo enviadas pelos irmãos do plano maior. A dificuldade está aí, meus queridos irmãos. E não vai ter pastor, orador espírita, padre, pai de santo, nada que vá nos convencer disso se nós não abrirmos o quê? O nosso coração para ser semeado. E a nossa mente para prestar atenção nisso, pelo menos. Porque esses irmãos todos que eu enumerei, também só tem uma função, é continuar nos alertando da necessidade de nós adotarmos esse código divino chamado Evangelho. Só isso, né? Que está sintetizado no Evangelho. Mas se você quiser, preferir, está em todos os livros, todas as filosofias que foram enviadas pelo Cristo, né? Pelo nosso querido Jesus, que é o nosso governador. Né? Jesus foi enviando os seus mensageiros, de quando em quando, preparando o que? A sua vinda, né? Porque ele ia ser o grande sintetizador, não é isso? Assim como fez Kardec depois, de novo, renovando a mensagem com o livro dos Espíritos. Então não nos falta informação. Nunca nos faltou mestres. O que falta? A nossa disposição e boa vontade para nos dedicarmos ao estudo e darmos atenção a essas coisas. Não é? Atenção às coisas do Espírito. E qual a dificuldade de não dar atenção para as coisas do Espírito? Porque nós estamos muito impressionados com as coisas da matéria. Né? A matéria nos impressiona os sentidos. Né? Nos traz um certo prazer, usufruir. É normal. Só que já chegou. E nós estamos em 2016. Né? Já faz 2000 anos. Foram 2000 anos da vinda de Jesus. Estamos entrando no terceiro milênio. E já é hora de nós despertarmos para essa grande realidade. Ou seja, que nós transcendemos a matéria. Essa é a grande novidade. Nós transcendemos a matéria. Nós, espírito. E é ruim, porque quando a gente fala em espírito, todo mundo se arrepia os cabelos, né? Mas nós somos espírito. Isso é só um nome, né? Isso é só um nome. Muitas pessoas preferem chamar de alma, né? Aí piorou, porque, putz, aí lembra a alma penada, né? Aquelas que ficam enchendo os pacientes. Mas, gente, é incrível porque o nosso cérebro ainda é muito analógico, ele precisa de referências, né, para consolidar conceitos nessa nossa consciência. E é isso que nos dificulta um pouco, né, porque os conceitos atrapalham, né? E nós ficamos apegados muito à letra desses conceitos. Nós não conseguimos abstrair para capturar o quê? De novo, o espírito, né? A abrangência desses conceitos. Então, por isso que assusta a coisa de espírito, né? E ir em centro espírita, então, pelo amor de Deus, porque já pensa que vai chegar aqui, tem um monte de espíritos que vai tomar e vira aquela bagunça, né? Todo mundo se manifestando. Gente, eles estão aqui conosco. Uma grande quantidade, bem maior, 3 vezes mais do número que nós estamos aqui. Irmãos nossos que estão no plano espiritual, espíritos sem corpo físico. E nós aqui sentadinhos com nossos corpos físicos. Né? Graças a Deus, pelas leis que regem a física e espiritual, permite que eles estejam junto conosco, sem estar misturado. Olha que interessante, né? É assim que funciona. Estão juntos, mas não misturados, separados pelas vibrações, né? Por um plano que vibra em outra frequência, né? Frequência bem mais alta que a nossa. Então esse é o grande segredo. E é isso que nós temos que ir tirando de nós, esses medos, essas pauras, para que a mensagem vá entrando. Porque quanto mais medo nós criarmos para nós mesmos, mais dificulta o entendimento da mensagem. Porque como é que eu vou amar o meu irmão se eu tenho medo do meu irmão?
se nós achamos que na rua todo mundo vai nos fazer mal. Nós já saímos com essa informação. Não, tem que tomar cuidado, né? Porque vão fazer mal para mim. Sim, andam armados. Pois é. Pois é. Entendeu? Exatamente. O que faz? O medo. Exatamente. O medo. Então nós temos que tirar isso de nós, né? Confiar no Evangelho. Atrair para nós os pensamentos positivos. Criando essa egrégora positiva, nós atraímos os nossos bons amigos do espaço. Como já falamos, que eles existem, né? Não é porque a gente não crê que eles não existam, não é verdade? Não é isso? Então, não é porque a gente não crê, tem pessoas que falam, não creio, tá? Eu não creio, mas tudo vai continuar como tem que ser, né? A crença é uma condição que você cria, que você estabelece para você mesmo, tá? Mas não interessa. Ah, não acredito em vida depois da morte. Não importa, você vai ter que viver depois da morte, fazer o quê, né? Não acredito em muitas coisas. Então, é aquela coisa, não acredito na lei da gravidade. A gente usa sempre esse exemplo, né? Ele não acredita tanto na lei da gravidade, que ele sobe lá no 10º andar e se apincha, né? Se atira do 10º andar. O que acontece? Bastou ele falar que não acreditava na lei da gravidade? Não, ele vai ser atraído pelo centro, né? Pela gravidade. Vai se esborrachar no chão, não tem jeito. Assim são essas leis. São leis, queridos. Quando falam leis, é isso. São leis. Leis é leis. Não é isso, Marina? Que a gente fala lá. Já dizia um prefeito lá de Tatuí, leis é leis, gente. Não adianta. Vão se cumprir, não é verdade? Vão se cumprir. Então, voltando aqui ao nosso Sermão da Montanha, então agora quando vocês lerem ou ouvirem o Sermão da Montanha, que é muito bonito, é uma poesia fantástica, dita pelo nosso querido Mestre Jesus, vocês vão lembrar de Emmanuel, né? Desde que. Né? Então tem condição, né? Senão seria muito fácil, né? É que nem aquela história da reza, né? Que eles nos ensinam. Basta uma oração decorada, um Pai Nosso, um Credo, uma Ave Maria, para tudo se resolver. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é tão automático. Depende do nosso coração. Quer dizer, o que vem do coração. E depende da nossa mente, que está coordenando, né? Que está potencializando essa oração. Tá, queridos? Para a coisa funcionar. Não é tão automático assim. Né? Bacana? Como também muitas coisas dependem do nosso nível evolutivo. Né? Quem estuda sabe. Ah, mas isso é possível? É, dependendo do seu nível evolutivo. Não é isso? Ah, é possível perdoar incondicionalmente? É, mas depende do nível evolutivo. E o que é nível evolutivo, Caetano? O que você está usando aí? Nível evolutivo é experiência acumulada, meus queridos. É simplesmente experiência acumulada. Irmãos que viveram mais, que aprenderam mais, já têm capacidade de amar mais. Nós ainda somos muito pequenos, por isso que o nosso amor é desse tamanhinho, né? E a nossa fé, como diz Jesus, é menor que um grão de mostarda. E é por isso que ele não consegue muitas coisas, porque ele não tem fé no nosso potencial divino. Aliás, nós não acreditamos que nós somos seres divinos. Nós não acreditamos que Deus está em nós. E que basta nós desenvolvermos esse potencial. Então, nós temos que começar agora, nós todos aqui que estamos reunidos nessa casa de caridade, já começamos a desconfiar disso, não é verdade? Já começamos a desconfiar que nós temos um grande potencial que nós temos que trabalhar. Através do quê? Do amor. Né? Já começamos pela caridade. Né? Desenvolver esse potencial. E aos poucos, como nos ensinam os irmãos espirituais superiores, nós vamos desenvolvendo isso em cada reencarnação. Então não tenham pressa, vai demorar. Né? Embora tenha uns que acham que é fácil tornar-se santo do dia para a noite, né? Basta eu fazer algumas coisinhas, né? Basta eu aprender algumas formuletas. Basta eu pôr um evangelho, uma Bíblia em cima do meu criado mudo, ou pôr uma Bíblia lá na... Eu nunca abro, mas está lá. Ou até abro e deixo aberto lá, né? Assim, então, eu entro nos lugares e eu encontro uma Bíblia aberta. E eu até vou lá ver onde está aberto, né? E leio, até, pô, que legal. Então, mas é interessante isso, né? As pessoas... Então, se as pessoas tivessem a consciência, tudo como é consciência, Bíblia no local do trabalho eu acho fantástico.
desde que ela chegue de manhã, antes de começar a atividade, você vai lá e leia. Né? É isso. Leia um versículo, medite sobre aquilo, alguns minutinhos, e aí vai para o seu trabalho, não é verdade? Então, nós, o nosso evangelho na cabeceira, quando vamos dormir, deitar, relaxar o nosso corpo físico, né? A gente lê um pedacinho, né? E vai dormir, né? Agradece mais um dia. É assim que funciona. Aos pouquinhos, como se fossem pílulas mesmo. Lembra das pílulas do padre, como é que é? Galvão? Frei Galvão. Frei Galvão, né? Frei Galvão, não é isso? E as pessoas, o quê? As pessoas se reabilitavam com as pílulas do Frei Galvão. Então são pílulas, tá? E é isso, é que nós temos aquela mania de que para a coisa funcionar tem que ser, que nem os americanos, é tudo super size. Não. Aí provaram que o super size só engorda, né? Aumenta o quê? O corpo físico, né? Não, gente, é ao contrário. São pequenas doses, são doses homeopáticas. Lembram de Hahnemann? Hahnemann é aquele doido alemão que criou a homeopatia. E ele nos disse que eram de pequenas quantidades balanceadas, né? Tá? Que faz a diferença. Então aprendamos. Em termos espirituais, são pequenas gotas, porque senão a gente cansa. Como nós somos ainda crianças espirituais, nós não temos muita musculatura, se a gente correr muito, querer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou ler tudo, e eu vou fazer, cansa. Cansa e para, né? Aí, não vou mais, cansei. É verdade. Quantos irmãos nossos chegam aqui na casa, né, animados, né? Aí vai, nossa, maravilha, vão indo. Um ano, 2 anos, no terceiro já perderam o gás, né? Aí você encontra, né, liga, eu cansei um pouco, sabe? Tá bom, meu irmão, descanse e depois volta. Descanse e volte, não é verdade? Aqui, né? Muito bem. Eu vou ler uma poesia. Eu sou o homem da poesia, para a gente até encerrar. Aqui do nosso livro do Chico, todo mundo conhece, né? Parnaso, de Além Túmulo. Primeiro livro do Chico. É novo esse livro, é de 1938. É isso? É 1938, né? Só o Jurandir. Por isso que eu já olhei para ele. Mas parece que foi editado em 1938. Olha só. E a poetisa é quem é? É a Sinira, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É a Sinira, uma poetisa. Ó. Carmen Sinira, tá? Nasceu no Rio de Janeiro em 1902 e faleceu em 30 de agosto de 33, tá? Então vamos lá. O Viajor e a Fé. Que é o nosso caso. Nós somos viajores, nós estamos viajando, somos viajores cósmicos, né? Estamos hoje no planeta Terra. Quiçá estejamos em Júpiter daqui a pouco, né? De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto o coração. Quem me dera a bênção da esperança. Quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Olha que bacana. Muito bem. Fechamos a nossa conversa de hoje. Espero que tenha servido para alguma coisa essa nossa conversa de hoje. Pelo menos para lembrar, quando ler o Sermão da Montanha, que tem um desde que. Tá bom? Tá paz. Caetano, muito obrigado. Bom, agora a gente abre para quem tiver alguma pergunta, perguntar alguma coisinha para o Caetano, querer complementar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Espero que complementem, tá? Bom, Caetano, é assim, hoje, muito obrigado pelas palavras, né? Fico imaginando sempre a gente colocar alguma coisa sobre o tema para a gente estar conversando, né? Uhum. E eu estava lendo, estava vendo, seria tão fácil, né, que esses espíritos de luz, Jesus, viesse aqui, tomasse a gente, arrebatasse, levasse a gente embora, né? Quer dizer, já dá um jeito na nossa vida. Implantasse um chip e tudo está resolvido. Buda, tudo. E eu fiquei até imaginando, até estudando, imaginando, o porquê, né? Até você pensa assim, fala com o seu protetor, não seria mais fácil você vir aqui fazer por mim? Também já falei para ele, não é mais fácil, tá muito... Que probleminha, como é que fica? Não pode, né? Mas sabe que me veio na mente uma coisa importante que a gente tem o livre-arbítrio. Esse é uma das maiores leis divinas, né? E Jesus, ele é tão complacente, Deus foi tão complacente com a gente, que ele põe tudo na nossa frente para a gente aprender, né? E dá essa liberdade de falar, o tempo é seu.
tá com você. A responsabilidade é sua. Né? Infelizmente, a gente fica teimando um pouquinho de querer ficar nessa condição. É o medo. Né? É o medo. Tá, queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Pois é o medo, porque o pai nos dota de inteligência. Quando a gente chega... quem está na escolinha aqui da Escola do Caminho, sabe que quando a gente bota o pé no reino nominal, o que a gente ganha? Uns presentões, né? Inteligência, pensamento contínuo, razão, não é isso? Ganha uns... E a liberdade. Ó, a partir de agora você caminha sozinho, né? Não é mais um instinto, você não vai ser guiado só pelo instinto, né? Não, você ganha liberdade total. Agora você assume o seu destino. Isso é fantástico. E isso também dá medo. Quantas pessoas aqui, nós mesmos, né, às vezes nos assustamos com... Poxa, agora sou eu, né? Meu Deus, é que nem na escola, né? Quando a gente é aluno, a professora, você, eu, professor. Já começa a dar aquele Você medo. até sabe, né? Mas... Eu acho que na escola espiritual também é assim, queridos. Nós vamos crescendo, mas a gente não acredita que está crescendo, né? A gente não percebe um pouco que está evoluindo. Aí quando os nossos irmãos espirituais nos chamam, o superior, e falam, você, olha, já pode... Talvez. Mas vai se apequenando, né? E às vezes vem para as encarnações com esse medo, né? De achar que não tem poder nenhum. Mas ele tem todo o poder, porque qual o poder maior de ter Deus dentro de nós, sabendo que somos partículas divinas? Ora, bola, não tem limite, nós não temos limite. E uma delas reflete-se pela liberdade. Nós podemos fazer o que quisermos. Só que temos que lembrar Paulo, né? Que nem tudo me convém, enquanto espírito, tá? Pode ser que para os olhos do mundo, enquanto só aqui, se você olhar só para a nossa vida encarnada, vale muito a pena, como muitas pessoas acham. Mas, se a gente pensar em termos de espíritos imortais, nem tudo vale a pena, tá? Então, nós temos muito medo, temos que abandonar os medos. Caetano, muito obrigado. Aliás, medo de, inclusive, entrar no centro espírita. Ou na escolinha para aprender um pouco mais, né? Tem que ter medo de ir na escola. Falar, não, vão ensinar eu a entrar em contato com o espírito. Deus me livre. O maior exemplo, isso para mim, não. O maior exemplo desse medo rompido é Estevão, né? Paulo, o Estevão, que é amigo de Paulo, né? Não, o contrário. O Estevão na trajetória. Entendeu? Porque quando ele... Para quem leu o livro, né, Paulo Estevão... O amigo de Paulo, sim. O amigo de Paulo. Então, a gente sabe que o Estevão ele é o percussor, o primeiro mártir do cristianismo. Isso, foi o primeiro, foi apedrejado. E ele rompeu todos esses medos, né, que quem leu o livro sabe toda a trajetória dele. Né? Então tem toda a trajetória dele que ele rompeu esse medo a partir do momento que ele perde tudo, inclusive ele perde a família, né? É totalmente separada, tal. Exatamente. E ele se vai para outros lugares como preso, né? Isso. E depois no retorno dele, aí ele começa já a pregar o cristianismo. Tanto é que quando ele volta mesmo para Jerusalém, né? Ele vai direto para a Casa do Caminho e foi aí que Paulo o veio e resolve Exato. prendê-lo, né? Exato. Então, Paulo, prendendo. E esse medo, né? Era Saulo ainda, Saulo de Tarso. E esse medo que a gente perde, né, que nos leva a Cristo, é o que ele demonstra direitinho na trajetória dele, né? Que tem um momento onde que ele é libertado, né? Justamente por causa disso, que todos ficam doentes, adoecem, e ele não adoece. E ele começa até a curar os que adoeceram, né? Uhum. Por causa dessa libertação que ele tem, né? Então, realmente, é o que você colocou bem, quer dizer, é o medo mesmo. E uma vez rompendo esse medo, aí sim a gente se aproxima dessa frequência, como você disse, dessa frequência, ultra frequência aí, né? Isso. Entendeu? E aí a gente consegue fazer o que para muitos é milagre, que é o que Jesus pregava, né? Podeis fazer isso e muito mais. Muito mais. É onde nós poderíamos fazer isso. Exatamente. Só que realmente o medo nos impede, né? Exatamente. A gente não consegue essa ligação que é necessária para o plano espiritual. Exatamente. Bacana, isso, gente, é o que as nossas escolas espíritas ensinam, tá? Elas nos libertam desse medo, tá? Libertam nossas consciências. Deixa eu ver aquela aqui antes de dar. Não, é que o senhor estava falando do Estevão e me lembrou, tem uma palestra linda do Haroldo Dutra Dias, que Tá na chama internet? Carta aos Jovens, Aí. que ele usa uma carta do Estevão para explicar, é uma palestra maravilhosa, para os jovens e para os jovens mais velhos também serve. É muito bonita, do Haroldo. É isso aí. Tá aí a dica de leitura.
Paulo Estevam, um belíssimo livro também do nosso querido Emanuel, né? Os romances históricos, que nós aconselhamos vocês a terem contato, a lerem. É muito bom, uma leitura muito boa. Resgata a história toda, né? Emanuel, de novo Emanuel. Esse rapazinho não cansa, né? É incansável esse Emanuel. A tristeza maior dessa passagem do Paulo Estevam, porque o Estevam iria ser o cunhado do Paulo. Olha aí. Ele nem sabia disso. Pois é. Isso. Não era o noivo da Abigail. Aí que começa a mudança do Paulo. Ele Do Saulo em Paulo. apedrejou o futuro cunhado, sem saber, né? Por Exatamente. causa do judaísmo na época. Quem não é espírita está adorando esse papo aqui desses espíritas doidos, né, gente? Mas tudo bem. Bom. Mas não se incomode não, viu, gente? Aí é os espíritos já que leram bastante, conhecem a história. Agradecer então, né? E quem sabe a gente possa ficar com essa mensagem essa semana de vencer nossos medos, né? Exatamente. E ir para Jesus. Memorizando o Sermão da Montanha. E lembrando desde que, tá bom? Muita paz a todos. Que Deus, Pai, ilumine os vossos corações e vossas mentes. Que Jesus esteja sempre por perto em vossos corações, iluminando e dando coragem a todos nós para fazermos o que nós viemos fazer. Paz a todos. Que assim seja. Obrigado, Caetano. Opa! Aqui é meu. Então a gente agora aproveita essa egrégora, né? Essa de paz, de amor. Que a gente possa mais uma vez fechar nossos olhos. Agradecer primeiramente tudo que recebemos aqui. E que a gente possa agora, com muito amor no coração, com muita luz, distribuir um pouquinho disso. Para que a gente possa vibrar. Para os dirigentes desse país que estão em guerra nesse momento. Para esses povos que sofrem tantos com essas guerras, Senhor, que eles possam receber um minutinho da sua paz, um minutinho da sua esperança, Pai. Que eles possam, enfim, Pai, entender o que vem ocorrendo com eles e tentar uma vida melhor. Que possamos vibrar ainda para esses amigos, para esses irmãos que se encontram hoje nos sanatórios, se encontram nos asilos. Que eles possam receber o seu abraço, Jesus, o seu amor, a sua paz, esperança. Possamos vibrar ainda para esses amigos que estão nos hospitais agora internados com doenças incuráveis. Quem sabe esse amigo agora que está com uma doença desenganada, Pai, que ele possa receber a tua gota de luz, com a tua gota de misericórdia, Pai. Quem sabe, Jesus, ele receber a graça da cura. Que possamos vibrar ainda para essas mãezinhas que os filhos estão nas drogas, estão perdidos na rua, sem as famílias. Que esses irmãos, Pai, possam receber também o seu guia, a sua luz, a sua paz. Que possamos, enfim, Pai, receber tudo o que necessitamos para poder ser um pouquinho melhor, Pai. Que possamos entender o nosso caminho, que possamos ter fé, esperança. Que possamos vibrar ainda, Pai, para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, para as pessoas dos nossos lares, dos nossos trabalhos. Que possamos, enfim, Pai, entender a nossa caminhada e com a Tua misericórdia, com o Teu amor, receber o que necessitamos. Que assim seja. A gente vai passar para o passe agora, só aguardar um pouquinho, por favor.